Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a sua vida poderosamente. A palavra do Senhor encontra-se no livro de Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 19. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Meus irmãos, nesses versículos, nós vemos aqui o livramento da parte de Deus com Daniel, aonde ele foi punido e jogado na cova dos leões para ser morto, única e exclusivamente por causa de sua fidelidade a Deus e porque também ele se destacava diante dos demais, vamos dizer aqui, funcionários ou serviçais do reino. A palavra nos fala que foram escolhidos pelo rei Dário 120 presidentes para que estivessem na administração do seu reino. E dentre esses 120 foram escolhidos 3 príncipes, e Daniel era um deles. A palavra diz que Daniel tinha um espírito de excelência, ou seja, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, era com Daniel. Daniel era cheio da presença de Deus. Isso porque a palavra do Senhor nos diz que Daniel era fiel a Deus e ao rei. Que Daniel prestava um excelente serviço e se destacava dentre todos aqueles. E com isso despertou-se o olhar do rei para com Daniel, ao qual ele planejava colocar Daniel sobre todo o reino, ou seja, Daniel seria ali, vamos dizer assim, o gerente, o chefe de todos aqueles. Isso despertou por parte deles uma inveja e um desejo de destruir e de dar fim à vida de Daniel. Com isso, eles procuraram encontrar alguma coisa que pudesse desabonar a reputação de Daniel diante do rei, mas não encontraram nada que eles pudessem levar ao rei, que pudesse fazer com que o rei não colocasse Daniel à frente deles. Porque Daniel, ele servia ali então com excelência. Como eles não conseguiram, eles tramaram entre si, se reuniram e disseram que a única maneira com que eles conseguiriam desabonar Daniel diante do rei seria na lei de seu Deus. Porque eles sabiam que Daniel era fiel, que Daniel servia a Deus com fidelidade, buscava a Deus constantemente. A palavra fala que
no quarto de Daniel tinham janelas voltadas para Jerusalém, aonde Daniel se ajoelhava e dava graças diante de Deus e orava continuamente. Eles então planejam e fazem um edito em que constava que aquele que pelo prazo de 30 dias buscassem a outro Deus, pedisse ajuda a algum outro Deus, ou algum outro homem que não fosse o rei, que essa pessoa fosse lançada na cova dos leões. E eles então convenceram ao rei que assinasse esse documento, que selasse com seu anel. E naquela época, um edito como esse, uma lei, ela não poderia ser revogada nem mesmo pelo próprio rei. Uma vez ela promulgada, ela teria que ser cumprida. Doesse a quem doesse. Coubesse a quem coubesse, para que ela fosse cumprida, ela teria que ser cumprida. E pelo que nós entendemos da palavra, Deus tinha um apreço muito grande por Daniel por causa de sua competência. Tanto é que nós já vimos aqui que ele pretendia colocá-lo, vamos dizer ali, como o encarregado ali por todos aqueles que trabalhavam no reino. E com isso aqueles homens se juntaram ali com os capitães, os governadores, para então prejudicarem a Daniel. E eles, vamos dizer assim, pelo que eu pude entender da palavra, ficavam observando Daniel, e quando ele entrou no seu quarto para fazer a sua oração, eles foram até o rei e disseram que Daniel tinha transgredido o edito ou a lei. E exigiram ali então que o rei cumprisse com o que estava escrito. E a palavra diz que o rei, em seu coração, intentava a livrar Daniel, mas que eles o coagiram, através daquela lei, a levar Daniel e jogá-lo na cova dos leões. E que Daniel, então, a mandado do rei, foi trazido, jogado naquela cova, e que foi colocada uma pedra sobre a cova para selá-la, juntamente com o anel do rei, com o selo do anel do rei. Mas a palavra diz que isso incomodou o rei, que não dormiu, não comeu, não deixou que fossem levados até ele instrumentos, aonde provavelmente, por costume, ele, vamos dizer assim, ouvia aquelas músicas instrumentais, e ele ficou durante a noite toda incomodado com isso. E nessa passagem que nós lemos, o rei, na parte da manhã, ele vai à cova e chama por Daniel, aonde Daniel responde e diz que o Senhor enviou um anjo que fechou a boca dos leões e o deu o livramento. Meu irmão, de repente você é uma pessoa fiel a Deus, é uma pessoa que busca ter uma vida reta diante de Deus e dos homens. Não tem nada que te desabona. No seu trabalho você é um excelente funcionário. Às vezes já conquistou alguma promoção. Na escola onde você estuda, na faculdade, no curso que você faz, você se destaca. Nos projetos que você tem na sua empresa, você se destaca. E
Você às vezes não entende porque as pessoas lhe desejam mal. Meu irmão, saiba que para que alguém lhe deseje mal, não existe a necessidade de você fazer mal a ela. Basta que você se destaque. Ninguém olha para uma estrela se ela não estiver brilhando. Ela não chama atenção. Preste atenção que, às vezes, a pessoa olha, por exemplo, para a lua e posta uma foto quando eles acham que ela está aquela lua bonita, cheia, que às vezes tem um círculo ao seu redor que chama atenção. Somente aquilo que chama atenção é que desperta o olhar das pessoas e que também desperta o olhar de Deus. E isso, às vezes, é a causa de benefícios por parte de Deus e dos homens, mas que também pode ser a causa do desejo de malefício das pessoas contra a sua vida. E que, às vezes, esse destaque que você tem diante de Deus, ele vai causar ali por parte de Satanás e seus demônios o desejo ainda maior de destruir a sua vida. Mas, meu irmão, nós vemos aqui que vale a pena persistir no propósito que você tem para com Deus em sua vida, de alcançar a salvação e de servir aos outros, a sua igreja, com excelência. Meu irmão, minha irmã, não perca esse espírito de excelência que existe dentro de você por causa de uma investida do inimigo, seja através de uma pessoa, seja através de uma enfermidade que ele lançar na sua vida, de uma porta de emprego que ele venha fechar. Continue com esse espírito de excelência, que eu creio que Deus vai te abençoar. Continue sendo fiel a Deus, continue buscando, continue orando, continue acreditando que Deus vai te honrar a sua vida. Nós vimos aqui o que Deus fez na vida de Daniel. E, meu irmão, para quem deseja o mal de outra pessoa, por inveja, por qualquer outro motivo, preste atenção que não vale a pena fazer isso. Redima-se do seu mau caminho. Porque a palavra fala que após Deus dar livramentos a Daniel, esse livramento a Daniel, ele ordenou que fossem trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. E eles foram lançados na cova dos leões, eles e seus filhos e suas mulheres. E antes que eles chegassem ao fundo da cova, os leões se apoderaram deles e os esmigalharam todos os seus ossos. Preste atenção para você que é uma pessoa que se destaca, que está sendo vítima de investidas do inimigo, de homens, pessoas invejosas. A recompensa e a vingança vêm de Deus para a sua vida. Amém? Vamos orar. Eterno Deus, eu te peço que o Senhor venha abençoar a vida dessa pessoa que sofre por perseguições por ser fiel ao Senhor e por honrar aos seus senhores aqui nessa terra. Por essa pessoa que se destaca por sua competência, porque o brilho do Senhor está sobre ela, porque ela é luz nesse mundo. O Senhor venha abençoar ela, a família dela. O Senhor venha abençoar o fruto das mãos dela e do trabalho dela, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, Deus venha abençoar você e a sua família, a sua casa, poderosamente. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Que as bênçãos e a paz do Senhor estejam sobre sua vida, em nome do Senhor Jesus.